Oi, gente, bom dia. Bem, a gente vai continuar falando sobre plantio, não é isso? Plantio de árvores agora. E a gente vai começar falando sobre as árvores de folhas persistentes. O plantio deverá ser feito no período chuvoso, ou seja, aquele período que a planta está em atividade vegetativa, podendo se prolongar até o final das águas. O plantio no período seco, ele também pode ocorrer, mas fica restrito ao plantio com mudas com torrão, que na verdade, na nossa região, é sempre mais indicado utilizar mudas com torrão, realmente, e não mudas nuas. Plantio de arbustos. Quando o plantio de arbustos, recomenda-se uma cova de 40 centímetros cúbicos, aplicando-se corretivos e adubos bem misturados à terra de enchimento. Plantio de palmeiras. É necessário um solo profundo, bem drenado e de textura franca, com boa aeração, tá certo? Bem, ele tem que ter um teor adequado de matéria orgânica, de nutrientes, minerais. E a cova pode ser de 60 centímetros cúbicos ou 40 centímetros cúbicos, conforme o porte da espécie. Cercas vivas. Essas cercas vivas, elas vivem em média 15 anos, dependendo da variedade e do estilo adotado. Então, elas sofrerão, no mínimo, 4 podas por ano, havendo assim grande extração de nutrientes e ramos. Por esse motivo, gente, a gente tem que se atentar muito para a questão do preparo do solo e adubação. Plantio de herbáceas. A maioria das herbáceas, especialmente as anuais, prefere temperaturas amenas e sua propagação é realizada por meio de sementes. Em algumas plantas, a propagação pode ocorrer por meio de bulbos, tubérculos ou raízes tuberosas, e mais raramente por estacas de caule. O plantio de gramas, ele inicialmente faz com o removimento do solo até cerca de 15, 20 centímetros de profundidade, para melhorar o estabelecimento, certo? Pode ser feito com enxadão ou arado, atração animal ou mecânica. Bem, o plantio pode ser por sementes, por mudas em touceiras, plantio por rolos ou por placas, que é o mais comum, né? A gente vê o pessoal usando placas para plantar a grama. Os serviços complementares, gente, é a questão do tutoramento de árvores e arbustos, por exemplo, no qual o tutor deve ser colocado em posição vertical, enterrado cerca de 1 metro dentro da cova e ter sua altura proporcional ao tamanho da muda. Bem, a colocação de luminárias, aspersores, estátuas, vasos, móveis e demais elementos, como a gente já viu em outras aulas, também, né, entram nos serviços complementares, e limpeza da área antes da entrega do jardim ao proprietário. Isso é bem importante, tá certo? Bem, gente, a gente vai agora tratar da resolução daquela questão, tá certo? Então, a gente tinha 2 cercas, ok? Vocês deveriam utilizar essa fórmula. N é o número de mudas, A é a área, né, a ser plantada, dividido pelo espaçamento dessas mudas mais 1. Então, a primeira cerca tinha 273 metros, dividido, gente. Esse exemplo aqui, eu esqueci de colocar aqui, desculpa. Esse exemplo aqui eu fiz para o plantio de IP amarelo. Então, o IP amarelo, ele é recomendado que se plante no espaçamento de 5 metros, certo? Então, ficaria 273 dividido por 5, que é o espaçamento entre o IP mais 1. Os metros cortam, né? Que é metro em cima sobre metro, corta. Então, a gente fica com 273 dividido por 5 mais 1, 200... Fica com 57,4, aproximadamente, vamos arredondar para cima, 58 mudas. Então, para cerca A, tá certo? Que eu esqueci
de colocar também aqui a figura, mas vocês viram lá no Classroom, no sala de aula, a figura, né? Que é aquela cerca indo para a escola. A cerca A ficaria com 58 mudas, espaçadas em 5 metros. A cerca B, a gente só faz substituir na fórmula também, a gente vai encontrar 46 mudas, dando um total, então, de 104 mudas. Vamos colocar mais 20, tá? Mudas por segurança. Para ter no viveiro, para se por acaso alguma muda morrer, a gente poder repor. Então, ficaria adequado aí uns 124 mudas, certo? Como na pergunta, além de perguntar quantas mudas, eu pedi, na verdade, para vocês falarem darem algumas recomendações. Bem, essas mudas, elas podem ser transplantadas com a idade de 5 meses, se for época chuvosa, tá certo? Então, seria legal também a gente recomendar, né, a gente fazer, na verdade, uma adubação, certo? De plantio, certo? Na época ou no momento do transplante para as covas. Então, e essa adubação, vamos recomendar aqui uma adubação orgânica, e é legal que ela seja feita 20 a 30 dias antes, certo? Para quê? Para que essas covas já fiquem habituadas, por exemplo, se o adubo ele não tiver bem curtido, esses 30 dias ele vai curtir legal. Então, fica aí a recomendação de fazer o transplante com as mudas com a idade de 5 meses, fazer a adubação também, tá certo? 20 a 30 dias antes do plantio, ok? Então, a resposta de vocês era só para vocês fazerem essas recomendações, que aí vocês podem pesquisar e fazer, não exatamente iguais a essas, mas poderia, se vocês fizeram de acordo com alguma coisa que vocês pesquisaram, tá certo? E a recomendação, utilizando as fórmulas, são 104 mudas. Mas eu coloquei aí mais 20 por segurança, que aí vocês podem considerar ou não, pode deixar lá 104 mudas. Isso aqui seria para a gente fazer uma alameda, gente, ali indo para a escola. Quem sabe a gente consiga fazer isso o ano que vem, seria muito legal. O que vocês acham? Mas, bem, era isso que eu queria que vocês fizessem. Espero que vocês tenham gostado do exercício. Até a semana que vem, tá bom? Um abraço.